Benvenuti a Otávio Rocha, do imigrante resiliente. Bem-vindos a Fé com Uva, a festa da nossa gente. Fé com Uva traz na memória trabalho e oração. Detrás da nossa história, vitrais forjados no chão. Unidos por pertencimento, imigrantes e seus ideais. Túnel de uvas, um monumento, torre de pedras e seus vitrais. De 20 de fevereiro a 1º de março, em Otávio Rocha, Flores da Cunha, venha viver a 15ª Fé com Uva e a 5ª Festa do Moranguinho. Fé com Uva, vitrais da nossa história. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Visão de Negócios, esse programa que transforma a liderança, o empreendedorismo e a inovação da nossa cidade de Flores da Cunha. Estamos iniciando mais um episódio por aqui, hoje super especial, estou recebendo a Corte da Fé com Uva, a Festa Colonial da Uva e do Moranguinho, que acontece lá em Otávio Rocha. É um prazer, mais uma vez, estar com mais um episódio, o 8º episódio da 3ª temporada do nosso podcast, e semana que vem contar para vocês que vamos completar um ano já de podcast. Então o tempo passa, o tempo voa rápido, teremos aí uma comemoração, teremos novidades, fiquem atentos, com certeza que vai ser bem especial esse nosso episódio de comemoração. E hoje nós estamos comemorando mais uma Fé com Uva que está se aproximando lá em Otávio Rocha, inclusive o distrito onde eu nasci. A gente sempre gosta muito de conversar com as pessoas de lá, de ter esse contato, porque realmente Otávio Rocha é um distrito aqui que movimenta muito todos os setores aqui da nossa cidade. A economia, a agricultura, o turismo. Então, se você ainda não conhece, com certeza vale a pena passar por lá. E nos próximos finais de semana, nós teremos a oportunidade perfeita para conhecer Otávio Rocha, porque o distrito estará em festa. Então, vamos começar o nosso podcast aqui cumprimentando a Corte da Fé com Uva. Hoje o episódio está muito mais bonito, né? A gente conta com a beleza delas e também com a história que elas vão contar para nós da Fé com Uva, de cada uma delas, conhecer cada uma delas. A Maísa Rainha, as princesas Karina e Tainara, então sejam muito bem-vindas. Inclusive a Maísa foi minha colega, a Karina já conhecia também. A Tainara a gente se viu menos vezes, mas também o Otávio Rocha é pequena, né, Tainara? Sempre a gente se enxerga por lá de alguma forma, né? Então sejam bem-vindas e é muito bom conversar com vocês e desejar, parabenizar por todo o trabalho que vocês vêm fazendo na Fé com Uva, de divulgação. A gente sabe que é um trabalho intenso, né? Que vocês estão sempre indo para lá e para cá, então parabéns para vocês. E hoje a conversa ela é bem tranquila, justamente para se conectar com vocês e conhecer a história realmente de cada uma. A gente sabe que por trás da rainha, das princesas, existe uma história, existiu lá um nervosismo na hora de concorrer. Então tudo isso a gente vai querer saber hoje, porque a conversa é bem essa. Antes de começar a falar com elas, eu quero agradecer a nossa patrocinadora aqui do podcast, que é de lá de Otávio Rocha, a Casa das Cucas. Um grande abraço para a dona Cleci, que apoia o nosso projeto aqui do podcast. Sucesso, Cleci. Para você que estará lá pela Fé com Uva, passa lá na Casa das Cucas, comprar uma cuca, né, um doce, um salgado para você. Pode ficar por lá, tomar um cafezinho também, é bem importante. Então, um forte abraço, Cleci, e obrigado por estar nos apoiando por aqui. Na Casa das Cucas de Otávio Rocha, tradição e sabor se encontram em cada quitude. São dezenas de recheios e opções, cucas, biscoitos, salgados, doces, feitos com carinho e receita caseira. Casa das Cucas, o sabor que conquista gerações. E a você, empreendedor, líder, dono de empresa, que tem também o interesse de vincular sua marca aqui a esse programa que transforma a visão sobre o empreendedorismo, conte conosco, fale conosco e com certeza estaremos ouvindo você e fazendo uma parceria. Então, bora começar. Maísa, seja bem-vinda, né? A Maísa, que nós fomos colegas de escola, né? A gente estava contando umas histórias bem interessantes aqui, que eu até já tinha me esquecido, e aí agora retornamos à memória. Mas o tempo passa, né? Parabéns por todo o teu trabalho, pela dedicação, até as gurias
perguntaram antes aqui se eu já imaginava que talvez na época você fosse rainha da FECOUVA, né? E eu comentei com ela, você sempre foi muito dedicada na escola, sempre foi muito dedicada aos estudos, tinha um pouco a timidez, digamos, né? Mas isso é tranquilo também de com o tempo ir se soltando. E parabenizar mesmo, assim, fico bem feliz pela tua conquista. E conta pra nós como é que tu tá, como é que tá se sentindo agora pertinho da festa, né? Agora é o vamos ver, como é que tá se sentindo. Então, olá, Júnior, muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui acompanhando toda a tua trajetória também, como tu disse, fomos colegas, então a gente vai seguindo, né, vai acompanhando os passos dos colegas e é muito bonito a gente ver a caminhada e ver o sucesso, as conquistas, né? Então, a gente acompanha agora as meninas, a gente vê os passos e é tão bonito. Agora a ansiedade vem batendo mais forte, mas é muito gratificante a gente poder representar uma comunidade tão bonita como Otávio Rocha, que trabalha, né, em tantas festas e pega junto, né? É uma comunidade que trabalha pelas pessoas mesmo. Então, estou muito feliz mesmo. Otávio Rocha tem muito isso, né, de pegar junto, e tanto que quando eu estava trabalhando lá, eu brincava com o pessoal que tem uma festa por mês lá, né? Sim. É a comunidade que mais faz festa aqui em Flores da Cunha. E depois, quando eu vim trabalhar em Flores, eu senti a diferença, porque tinha uma por mês, mas em vários locais. Eu participava de uma por mês, mas eu participava uma em cada comunidade aqui de Flores, e lá em Otávio Rocha era uma por mês, lá em Otávio Rocha. Mas tem essa união, né, Maísa? Sim, com certeza. A gente chama os fabriqueiros, né? Então, a gente sabe que durante toda a semana também tem um trabalho comunitário que envolve... Toda semana tem alguma coisa, tem o bucho bife, que a gente brinca sempre quando a gente vai fazer a divulgação da própria festa, né? O pessoal fica impressionado como a gente trabalha mesmo pela comunidade. A gente faz um trabalho que, além do nosso trabalho na propriedade, trabalha também pela comunidade. Então, a gente fica muito feliz de poder divulgar, além da festa, de toda a história, também esse trabalho comunitário e que as pessoas trabalham juntas por um bem maior, né? Por esse trabalho bonito que as pessoas fazem. Maravilha, Maísa. Daqui a pouco mais eu vou querer saber mais sobre a tua história, como foi, né? Antes eu vou cumprimentar as gurias também, as princesas que fazem acontecer também junto contigo essa divulgação. Então, Karina, seja bem-vinda. Muito bom ter esse contato novamente contigo. Como é que tu está se sentindo aí? A FECOUVA está se aproximando desse grande evento que movimenta muito os nossos negócios, o nosso turismo aqui em Flores da Cunha. E cada FECOUVA, a edição se torna mais especial, se torna mais rica. Eu estava olhando a programação antes e a gente fica feliz em ver tanta coisa que vai ter aqui pertinho do nosso município, né? Aqui perto da cidade, eu quero dizer. Então, tendo dentro do município eventos assim, é muito gratificante, né, Karina? Bom dia. Sim. Bom dia, então a gente agradece a oportunidade de estar aqui falando da FECOUVA, da nossa comunidade e levando adiante o legado da nossa festa. Esse ano, então, a festa completa 60 anos, é uma festa antiga já, é a segunda maior festa do estado. A gente sabe da responsabilidade de representar, de divulgar a festa, né? E também representar a nós mesmos, porque nós somos agricultoras também, a FECOUVA, Otávio Rocha vive muito da agricultura, né? Então a gente está muito feliz, a gente sabe da responsabilidade, estamos nos dedicando muito e a festa está aí, né? Já está se aproximando, então contagem regressiva para fazer esse trabalho com o melhor jeito possível e com muito carinho e sucesso, né? Esperamos a festa. Maravilha. Tainara, bom dia, né? Como é que você está se sentindo aí diante dessa festa se aproximando? Bom dia, Júnior. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos... Não, vendo não, né? Sim, tá ouvindo e assistindo. É um podcast. Tá. Ou assistindo. Estão nos acompanhando, se quiser falar. Tá. Isso. Posso ir? Pode. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer estar aqui junto contigo, com as meninas. E a festa está se aproximando, né? Falta exatamente uma semana. Hoje até eu e a Maísa passávamos ali na igreja e vemos que a estrutura já andou um pouco mais, então a cidade começa a bater mais forte. E esperamos que seja uma festa com um grande sucesso, né? Estamos divulgando, estamos dando o nosso melhor, né? Então, esperamos que seja com sucesso e que as pessoas venham para Otávio Rocha ver tudo que tem de melhor, né?
Maravilha. Com certeza será uma grande festa, estaremos lá, né, prestigiando. Então, inclusive eu quero dizer aqui que hoje é sexta-feira 13, né, dizem que é o dia do azar, mas é o dia da sorte, ainda mais porque estamos aqui com vocês. Então, sexta-feira 13, hoje tem edição nova do jornal O Florense, né, que você pode adquirir nas bancas, e vocês estão ali, né, na capa do jornal, divulgando a FECOUVA. Tem a programação toda completa, então, que o pessoal pode conferir. Então, quem não adquiriu o seu jornal ainda, o Florense, adquira e confira. E eu vou começar esse episódio, a gente vai falar sobre várias coisas, na verdade. Nós vamos dividir em 3 blocos principais, né? Primeiro nós vamos falar sobre elas, né? Sobre vocês, pessoalmente, assim, né? O que cada uma enfrentou, passou, enfim, para chegar até esse momento. Depois falaremos da FECOUVA, das suas novidades, das atrações, o que terá, e também falaremos um pouco da história, das coisas, da história das pessoas lá de Otávio, o que a gente pode agregar justamente para contar essas histórias que fazem acontecer a FECOUVA aqui de Flores da Cunha, que acontece no distrito de Otávio Rocha. Então, essas histórias é o que conecta, né? A história das pessoas é o que faz acontecer. Então, Maísa, antes, né, as gurias fizeram uma pergunta para mim que eu vou fazer para ti agora, né? Se lá atrás, lá quando você estava estudando ali atrás, se você já se imaginava como rainha da FECOUVA, se talvez tinha curiosidade, né? Como eu falei, eu como seu colega lá na escola, eu via você sempre muito dedicada a tudo, ao que tu fazia, o que tu pegava para fazer, podia ter certeza que tu faria bem feito. E se tu já tinha essa curiosidade, assim, de talvez um dia, quem sabe, né, concorrer à FECOUVA e participar desse evento. Participar do evento, organizar o evento, talvez eu já imaginava que sim, né? Então, conta aí. Olha, essa pergunta é muito interessante, porque não imaginava participando, organizar assim, como tu mesmo disse. Sempre me vi nos bastidores, né? Sempre gostei muito de ajudar, como tu mesmo disse. Tu sabe que quando tinha alguma atividade, eu sempre estava por dentro, sempre gostei muito de ajudar, mas participar não. Sempre me vi nos bastidores. E sempre admirei muito as meninas que faziam esse trabalho, porque sim, é um trabalho, né, de divulgação. Toda a parte por trás as pessoas acabam não vendo, né? É um trabalho de divulgação, é cansativo também, mas a gente sabe que ele é muito gratificante. E acabei ficando muito admirada, e também é uma forma de auxiliar a comunidade. Então, sempre ajudei a servir mesa, a vender bebida, sempre seguindo os passos dos meus pais. E aí, então, me desafiei, porque sempre fui muito tímida. E um desafio para mim também era falar em público. Sempre fui muito... em casa, sim, conversar com os pais, mas falar em público era a minha dificuldade. Até sempre comentei com as meninas que admirava elas por conseguir se expressarem de forma bonita na frente das pessoas. E procurei ajuda também, né, para poder, na fono, né, conseguir me expressar de forma melhor. E falei, não, eu vou me desafiar, vou me permitir e vou concorrer. Que legal. E aí recebi, né, esse retorno também. As gurias sempre me falam que eu consegui evoluir. A minha própria família fala que eu dei esse passo e que evoluí. Então, fico muito feliz em poder representar a comunidade que eu sempre vivi. E o retorno da comunidade é muito bonito. Então, fico muito feliz mesmo. Inclusive, temos uma declaração oficial, então, né? A rainha da FECOUVA era tímida. Mas ela justamente superou, né, o desafio. E aqui no podcast a gente entrevista muitas pessoas que eram tímidas e que conseguiram se desafiar, né? Se colocar ali. Vocês mesmo falaram agora de eu gravando um vídeo, mas é por causa da prática, né? A gente vai fazendo dia a dia e é isso. A única forma de superar, de treinar, de conseguir fazer é falando, né? É treinando. O próprio prefeito César, a gente entrevistou ele, foi o primeiro episódio, e ele comentou muito na faculdade que ele era tímido, né? Travado, e hoje é prefeito, né? Então tu vê que a timidez é bem isso, né? E Karina, você, lá em Otávio, sei que também é filha de agricultores, né? Inclusive, conheço bem a tua família também, já atendi a tua família lá. E a gente vê o trabalho
das pessoas lá de Otávio Rocha muito prático, muito cuidadoso com os seus produtos, né? Lá teu pai tem os morangos, a gente nota o cuidado, né? A questão que ele faz com cuidado e com capricho, literalmente, todos os dias. Como é que é hoje ser princesa da FECOUVA e carregar um legado da agricultura, porque a agricultura é a essência de Otávio, né? A essência do município, a essência italiana. Como é que é hoje representar isso na essência, né? Não só no título, mas também representar porque você é filha dos agricultores. Sim. É uma responsabilidade, né? Desde o começo a gente sempre diz que é uma responsabilidade muito grande, porque, como eu comentei, a gente não representa só a festa. A gente representa nós mesmas, né? A agricultura, o trabalho na agricultura, que não é só glamour. Tem muitas dificuldades, tem os seus momentos bons, mas tem as suas dificuldades também. E nesse momento a gente acaba abrindo mão do trabalho em casa, né, para ajudar a festa. É um trabalho voluntário para levar adiante esse legado da FECOUVA. Então a gente sabe da responsabilidade. A gente não tem como explicar, né, o trabalho que é feito em casa, que essas famílias têm com a dedicação na agricultura, mas a gente fica muito feliz e muito honrada em poder levar adiante esse nome, esse trabalho. Os agricultores são as pessoas mais... Não existem palavras para descrever o que são os agricultores, né? As pessoas mais guerreiras, que hoje em dia a gente tem muita dificuldade, né, com a condição climática, né? A gente nunca sabe o que esperar, assim, a gente tem medo de perder toda a produção, né? Graças a Deus, esse ano a safra tá boa, o clima tá ajudando na colheita. Então, a gente tenta sempre levar adiante e dar orgulho também para essas pessoas, para elas se sentirem muito bem representadas por nós, porque a gente vive isso e a gente sabe como é lá na prática. Maravilha. Aproveita esse gancho para tu falar que tu falou das famílias, né? E faço a pergunta para a Tainara. Como é que é o apoio das famílias no dia a dia? Porque como você trouxe, né, Karina? Vocês deixam o trabalho em casa para fazer o trabalho da FECOUVA, para fazer a divulgação. E certamente existe ali um suporte emocional, um suporte todo especial das famílias. Como é que é ter esse suporte da família? Como é que é ter a família ao lado, não só no momento da FECOUVA, mas no momento lá de concorrer, de torcer, de organizar uma torcida para vocês lá? Bom, nós lá em casa, eles sempre me apoiaram. A família foi o principal ponto de luz, de apoio que eu tive. Então, a mãe sempre ajudou, sempre fazia meus penteados, sempre ajudando com roupa, com lavar vestido, enfim. E na torcida, as pessoas me falavam, eu não tinha ainda ido pro palco, né? Então as pessoas diziam, a tua mãe tá bem? E eu dizia, olha, eu não sei como é que ela tá. E quando eu saí pra fora do palco, assim, que eu vi ela, tipo, com os pompons, as coisas nas mãos que ela tinha, ela tava, tipo, extremamente feliz e orgulhosa. Porque eu não fiz faculdade, eu tenho a vontade de fazer agronomia. Uhum. Mas com os problemas em casa, eu tenho a avó acamada, então eu deixei um pouco de lado esse sonho, mas que eu pretendo retornar. E vendo ela aquele dia extremamente feliz e orgulhosa, para mim foi o que mais me deixou emocionada, assim. Para mim eu já tinha ganhado só em ver o pai, a mãe, a irmã ali torcendo, sabe, feliz, que eu dizia que eu não ia dar orgulho para ela, porque para mim orgulho era ter uma faculdade, de ser formada, enfim. E eu dizia, olha mãe, quem vai dar orgulho para ti é a minha irmã, mas não eu. Uhum. E aí quando eu recebi o convite para participar da FECOUVA, eu falei, eu vou. Porque eu falei, a minha idade já era... Claro, não sou velha, né? Mas, tipo, já era a época de iniciar, de fazer, né? Isso. E a gente se cobra muito, né? Sim, aí eu falei, não vou esperar a próxima vez, eu vou ir agora. Aí quando me convidaram, eu falei sim, tipo, na hora, sabe? Eu falei, eu vou me desafiar, eu vou deixar a família em casa, mesmo com a uva agora, mas é um desafio que eu superei e que eu sou muito feliz e orgulhosa de mim mesmo, né? E a família sempre esteve junto comigo, então, sempre me apoiando e dando tudo o que eu preciso, né, de apoio. Então, eles são o meu bem maior, meu tesouro, como se fosse dizer, né? Porque com tantas dificuldades que a gente teve, eles me apoiaram e
E estamos aqui, né? Como princesa agora. Que legal, Tainara. Parabéns, né, por essa superação. A gente sabe do quanto a gente tem a simplicidade no agro, né? A gente tem até no falar, né? Eu tenho desde sempre, mas me conhece desde sempre essa coisa muito de falar muito robusto, né? Muito rebuscado. Agora eu tô um pouco mais simples, mas na época da escola eu levava muito a sério isso. E aí depois, quando eu fui trabalhar no banco, que eu fui visitar os agricultores, que eu passei 5 anos no banco atendendo o agronegócio, né? Lá em Otávio 3, aqui em Flores 1 ano. 2 anos, perdão. E aí o que acontece? Quando eu fui atender as pessoas no interior, vendo a simplicidade no falar, eu disse, não, eu preciso adotar uma coisa mais simples ao chegar, né? Aí eu chegava fazendo piada, aí chegava brincando e falava meio italiano, meio puxado assim, meio gringo. Então, essa simplicidade, né, é a essência do agricultor. E o agricultor, vocês, nós, todos, e posso falar por nós, porque somos todos parte disso, né? Não precisamos ser o que a gente não é, né? A gente tem que ser o que a gente é, né? E aí eu aproveito esse gancho, Maísa, para te perguntar sobre justamente esse dia a dia em casa e no trabalho. A gente sabe também, conheço os teus pais, a gente sabe da dedicação deles no interior, na colheita da uva, na safra da uva. Certamente agora é um período bem puxado. Como é que funciona esse dia a dia, assim, com os teus pais, contigo, no que tu ajuda, no que tu contribui, o que eles contribuem, né? Como que funciona o dia a dia, os bastidores, literalmente, da safra da uva, para o pessoal saber como é que faz isso também. Então, só vou abrir um parênteses sobre os pais da Tainara, porque agora a gente se divide, né, para ir pros eventos. Então, sempre quando a gente encontra a mãe da Tainara, ela tá sempre com um brilho no olho. Até as meninas podem perceber, ela tá sempre com um brilho no olho. A gente se emociona porque os nossos pais criaram um laço muito bonito. Logo depois da escolha, a gente se ligou e as nossas famílias, elas se formaram uma família, eu posso dizer. Então, a gente tem um apoio deles muito bonito. Eles nos abraçaram de uma forma muito bonita. Então, a gente realmente tem o apoio deles. A gente fica muito feliz com isso. Sobre o nosso dia a dia, agora estamos em colheita. Então, agora eu, enquanto, né, vou fazendo a divulgação, eles estão na colheita. Os meus pais cuidam da propriedade da minha avó. Hoje ela é viúva, então eles se dividem na colheita da uva da minha avó e também lá na propriedade. Então, um pouco em cada lugar, né? E aí, quando eu não estou na divulgação, eu ajudo também na colheita. A gente precisa de safristas, porque mão de obra somente da família não conseguimos, felizmente, né? É bastante trabalho, poucas pessoas, a gente sabe, as meninas também, na propriedade delas também é assim. Mas a gente vai conforme o passo, né? A perna conforme o passo. E assim vai, né? Aos pouquinhos. E também conforme o tempo deixa, né? Porque a gente sabe que não é sempre. Mas... O desafio climático, né? É assim. E Karina, a gente sabe que esse dia a dia, ele exige, né? Ele tem essa exigência. Como que é lá para tua propriedade, né? Como é que funciona lá? O teu pai, a gente sabe que ele tem a produção. Hoje, como é que funciona essa dinâmica para vocês, aproveitando o gancho da Maísa, né? Porque são duas culturas, né? E são duas culturas da festa, né? Sim. Então, a Maísa, a Tainara tem uva. Tu também tem morango, Tainara, lá? Não, é só a Karina, então. Tem esse detalhe que tem o morango lá, que é uma representação máxima também do município. E que, inclusive, cresceu tanto lá em Otávio, que em algum momento eles adicionaram morango também na Feco-Uva, né? E Sim. O teu pai foi um dos pioneiros, não sei se foi o primeiro ou um dos pioneiros. Conta pra nós essa história e a gente quer saber porque é justamente por isso que o morango foi incorporado à Feco-Uva e hoje tu estás aí representando isso. Sim, é motivo de muito orgulho para mim estar aqui hoje representando as meninas. Nós representamos a uva e o morango, mas eu me sinto muito feliz e honrada em poder levar a história do morango, porque eu trabalho com isso, eu vivo com isso. E meu pai, como tu comentou, foi um dos pioneiros, então eu tenho muito orgulho dele, porque ele conta as histórias, a gente sabe que não foi fácil, até me emociono, a gente sabe que não foi fácil, no começo foi muito difícil,
difícil, era uma cultura nova. Ele conta que receberam muitas críticas, chamaram de louco, disseram que não ia dar certo, mas eles persistiram. Inicialmente foram 5, foi lá em 1966, aí depois foi se acrescentando. Ele conta que foi muito difícil, então hoje a gente vê o que se tornou o morango em Otávio Rocha, a gente fica muito feliz e vê que deu certo, né? Foi uma aposta certeira, hoje vem crescendo cada vez mais. Muitas famílias vivem do morango hoje, da uva também, mas muitas trabalham com morango. Lá na minha casa a gente trabalha só com morango, a gente vende para o consumidor final, né? O morango in natura. Também o congelado, né? A gente tem uma indústria de congelado. Muitas famílias vendem para o Ceasa, mas não é o caso da minha família, né? A gente vende direto para o consumidor. É um trabalho diário. Todos os dias tem trabalho, o trabalho não acaba, é todos os dias mesmo, faça chuva, faça sol. Muitos dizem, hoje está chovendo, então vou ficar tranquilo. Digo, eu trabalho com lona, não tem folga, tem trabalho, então é uma função, né? Todos os dias na luta, todos os dias muito trabalho, mas que é gratificante, né? O morango ele vem crescendo muito, não só em Otávio, mas em Flores também, né? A gente fica muito feliz com o crescimento e que cresça cada vez mais essa cultura tão importante. Tu vê que esse bloco ficou emocionante, né? E eu queria ressaltar aqui também, né, entrar no assunto das meninas, que sem o apoio da nossa família a gente não estaria aqui. Porque é muito difícil, assim, a gente... Até o psicológico, né? Tu está aberta a muitos olhares, muitas opiniões. E sem o apoio da família, a gente não estaria aqui. Eu lembro do dia da escolha, em que a gente entregou uma rosa para 2 pessoas da nossa família. E quando eu entreguei pro meu pai, ele tava assim... com os olhos cheios de lágrima. E eu disse, nossa, aqui valeu a pena, sabe? Quando eu dei um abraço nele, e ele me disse, foi muito bem, tu tá bem, sabe? Assim, não tem explicação, foi gratificante toda a caminhada para chegar até ali. E hoje a gente tá aqui representando a FECOUVA, a festa tá tão próxima, né? Tá chegando. A gente vê o quanto a gente cresceu, o quanto a gente evoluiu, mas porque tinha a nossa família do nosso lado. O meu pai, os meus irmãos me apoiaram muito. E se hoje a gente tá aqui deixando o trabalho em casa, levando a FECOUVA adiante, é porque em casa a gente tem alguém que está nos apoiando e que está assumindo a nossa responsabilidade em casa. Emocionante, mas... emocionante. Mas bem emocionante, porque justamente tem todo... como eu falei no início, né? Tem toda uma história, né? Tem toda a história de vocês, a história dos pais de vocês. A gente vê a corte bem apresentada, com o vestido, né? Vocês com a coroa. E às vezes as pessoas mal sabem toda a história e todo o peso que a coroa carrega, né? E não digo a coroa pelo título, eu digo por vocês terem chegado até aqui, né? E aí eu falo de tudo isso aí, da família, da situação da Tainara que ela comentou, enfim, tudo isso, né? Do pioneirismo do teu pai. Sim. Então tem todos esses ganchos, né, Karina? Sim, e a gente recebeu muito carinho da comunidade também. Otávio Rocha nos recebeu muito bem como trio. Então isso é ainda mais gratificante, porque todo mundo recebeu a gente com muito carinho, com muito amor e disseram, vão lá, vocês nos representam, vai ser uma ótima festa, então a gente fica muito feliz. Então, é gratificante, não existem palavras para expressar tudo que a gente está sentindo. E a gente deseja muito carinho, muito sucesso para todas as famílias de Otávio Rocha e que contem sempre com a gente para levar o Otávio Rocha adiante, levar a FECOUVA, a uva, o morango, né? A gente valoriza muito os nossos agricultores e todas as famílias de lá. Maravilha, muito bom. Tainara, vamos voltar para ti, né? Vamos fazer o rodízio, né? Mas bem bacana. Diante de todo essa conversa que a gente vem fazendo sobre a família, sobre o apoio deles, sobre representar, você já se imaginava quando era criança, passava por Otávio, já se imaginava aqui, chegar até aqui, né? Antes tu comentou desses teus objetivos. Conta para nós, assim, como que tá essa sensação hoje de ter chegado até aqui. Bom, quando eu era criança, eu sempre via aquelas mulheres, aquelas meninas com aqueles vestidos, com aquela coroa, assim, deslumbrantes, assim. Assistia desfiles, o pai me levava na Festa da Uva, em Flores, aqui na Fena Vindima. E começou a despertar, assim, um desejo de querer participar, não pelo título, mas poder participar, assim, do concurso, saber o que as meninas passavam, né? E quando surgiu a oportunidade, eu não pensei 2 vezes. O pai, vou contar um segredo, que o pai sempre foi meio contra essas coisas, sabe? Tu vai gastar, tu vai, né? Aí, quando surgiu o convite, eu falei, olha, eu gostaria muito de participar.
se eu não for agora, eu não vou mais depois, tenho certeza. Então, ele foi a primeira pessoa que disse, olha, se é isso mesmo que tu quer, vai, a gente vai te apoiar, a gente dá um jeito em casa, ele disse, mas vai para ver o que vai acontecer, né? E agora, como princesa, eu vejo que se eu não tivesse ido, eu acho que eu estaria me culpando, né? Porque um sonho de criança que eu teria deixado para trás. Mas até eu brinco com as meninas que um dia a gente foi numa rádio, no pré-concurso ainda, e eu cheguei em casa e o pai estava lá no quarto. Aí eu falei, pai, tu tá fazendo o que aí? Ele tava com uma madeira, assim, um negócio entre o guarda-roupa e a parede, assim. Ele disse, isso aqui é pra ti guardar tuas roupas. Ele disse, agora tu tem o vestido de embaixatriz. Mas se tu ganhar, tu vai ter mais 2, ele disse, né? Já tem o espaço. Aí eu falei, bom, tá bom, né? O sonho dele também. E aí, quando eu cheguei em casa como princesa, ele me disse assim, tu viu como foi bem esse meu lugarzinho? Agora tu vai ter lugar para mais 2 vestidos. Então, é um sentimento muito bom, assim, de ver que eles participam também, né? E dão todo o apoio que a gente precisa. Maravilha. Gurias, parabéns bem bacana saber um pouquinho mais, né, dessas histórias de vocês, da família de vocês. Deixo aqui um abraço muito carinhoso para os pais de vocês, que eu conheço todos eles. E é um prazer enorme, assim, vê-las assim, mas principalmente por todo o suporte, por toda a história e por todo esse know-how de vocês. Então, um abraço carinhoso às famílias de Otávio Rocha por apoiarem vocês. E em vários momentos, né? Nos momentos da gincana também, que a Otávio Rocha ganhou 3 vezes, acho que foi, né? Tricampeão. Foi as famílias também sempre apoiando, sempre fazendo coisa lá em Otávio. Então, que bacana. O Otávio Rocha realmente é muito, muito, muito especial, né? E eu digo assim, por mim também, que certamente onde nós estivermos, onde chegarmos, a gente quer de alguma forma olhar e ter o Otávio Rocha do nosso lado, porque é uma comunidade muito especial. E eu aproveito então já nesse gancho para adentrar, né? A FECUVA está aí, ela vai acontecer. Maísa, tu acompanhou desde cedo, né? As cortes, as festas que aconteceram em Otávio. O que tu percebe assim que mais mudou, que mais modificou na FECUVA desse ano, que mais vai mudar? Se tu tem alguma coisa que tu percebeu, isso mudou, isso aconteceu de novo, né? Novidades. O que tu percebeu por acompanhar justamente desde o início, né? Desde o início não, porque desde o início é 60 anos atrás. Desde criança, isso que eu quis dizer, né? Então conta para nós. Então, a festa, né, ela sempre teve como objetivo trazer melhorias, né, para a comunidade, né, meninas? E acredito que nessa também a gente tem sempre como objetivo trazer um marco histórico para a comunidade. Esse ano a festa ela completa 60 anos, como as meninas também já tinham dito, e a gente procura trazer melhorias. Esse ano a festa ela vai trazer a praça, né? Hoje ela é regional, Praça Regional da Uva, e ela vai se transformar em Praça Nacional da Uva. Legal. Então, um marco histórico para Otávio Rocha. A gente fica muito feliz, muito emocionadas com isso, porque a praça ali é onde o pessoal passa, que tem o túnel da uva. Então, a gente fica muito feliz de poder contribuir também dessa forma. Teve o calçamento também, que antes era estrada de chão. Então, o pessoal vai acompanhando a evolução de Otávio Rocha com a festa, né? Que o principal objetivo era trazer melhorias, que as pessoas pudessem vir, mas também pudessem acompanhar essa evolução, né? Da comunidade. Então, maravilha. Uma coisa que vai acontecer agora, já de cara, no final de semana, agora é a Gincana das Gaiolas, né? Tava olhando que a abertura oficial é na semana que vem mesmo, na sexta-feira, mas que vai acontecer essa Gincana. A Gincana é bem interessante, porque eu me lembro quando eu era criança que eu vi umas 2, 3 vezes da Gincana e depois eu não vi mais acontecer, né? E eu vi, assim, a galera... A gurizada tá empolgada lá, vai dizer. eles adoram e nós vamos participar também. É? Sim. A gente vai participar, né, gurias? Vamos. Estamos empolgadas. A gente já disse que a gente vai dar uma volta de Jeep. A gente quer que a presidente dirija. Isso aí. Então a gente tá nessa expectativa que a gente vai abrir a gincana. Isso aí. E a gente te convida também, né, Júnior, pra participar. Dar uma volta lá. Sabe que
Teve um pessoal que veio ali na câmara que eles me disseram, tu que é baixinho, magrinho, tu iria bem na prova, né? Que tu correria bastante. Eu disse, olha, eu gosto dessas coisas, é bem legal. Mas são coisas que a gente viu quando era criança ali 2, 3 vezes, nós, né, que somos dessa época, e depois a gente não viu mais e ficou querendo mais, né? No passado aconteceu, esse ano vai acontecer de novo, então gincana das gaiolas vai acontecer nesse final de semana, então no domingo. E, Karina, a gente sabe que a festa colonial da uva e do moranguinho, ela tem várias coisas para fazer, né? Tava olhando assim que, além do jantar, que é o tradicional Menarrosso, tem os shows, tem as coisas para o pessoal visitar em Otávio Rocha. Hoje a gente tem uma estrutura muito melhor, né? Muito mais aguçada. A gente tem o túnel da uva com as uvas, né? Então eu estava passando por lá esses dias e vi as uvas ali no túnel da uva. Hoje se tem uma estrutura bem melhor para receber o nosso turista, né? O turista também vai poder visitar os pontos turísticos lá de Otávio Rocha. Então como é que tu percebe hoje, tu como pessoa também que cresceu ali em Otávio, como é que mudou isso do turismo? Hoje a gente tem um roteiro, a gente tem estabelecimentos, tá acontecendo, né? Como é que tu percebeu essa mudança e o que isso fortalece para Otávio? O roteiro turístico foi o que alavancou, né, Otávio Rocha. Então, quando se iniciou o roteiro, com tantos empreendimentos, o pessoal começou a vir, a conhecer mais Otávio Rocha. O Túnel da Uva também é uma atração fantástica, que chama muitas pessoas. O Parque da Gruta, né? Então, as vinícolas, os doces Silber, chocolate com arte, enfim. Então, o turismo alavancou muito Otávio Rocha. E a gente acredita que a festa também, né? As pessoas vêm atrás de algo colonial, algo como antigamente, as raízes, como a gente comenta, porque a FECO-UVA, ela mantém o que era antigamente, né? A gente sempre tenta inovar, né? Claro, trazer tecnologias, shows, né? Mas a FECO-UVA, ela é uma festa colonial, né? É feita pela comunidade, uma festa realmente colonial, que preserva suas raízes, as suas origens. Temos os jogos coloniais, né? Como antigamente. Os desfiles de carros alegóricos, que é feito pelas comunidades. Então, cada comunidade faz o seu carro, né? Trabalha em cima disso. Então, é bem interessante, assim, a gente acredita que essa variedade de opções, de lugares para te visitar e conhecer em Otávio Rocha é o que tem chamado mais, né, e alavancado o nosso distrito. Sim, a gente percebe também, é bem interessante destacar esse ponto da festa colonial, porque todas as famílias, de alguma forma ou de outra, participam, né? Essa questão dos carros alegóricos é bem isso, né? Cada uma confecciona um pouco, cada uma participa de uma forma, né? E aproveito esse gancho, Tainara, para te perguntar, hoje, a FECO-UVA tendo essa essência, né, da colônia, né, do agricultor, todo mundo participando, toda a comunidade, não só o pessoal da colônia, mas toda a comunidade que mora ali participa da festa e se envolve de alguma forma. O que a FECO-UVA hoje representa tanto para ti, quanto para vocês e quanto para todos nós do município? O que tu vê que a FECO-UVA se transformou e representa para todos nós? Em cada edição da FECO-UVA sempre trazem marcos, histórias, e nesse ano mais especial que celebramos os 60 anos, por ser uma festa colonial, somos 3 agricultoras, então isso para nós é motivo de muito orgulho, muita honra também, né, poder representar os agricultores, as mulheres, né, a força que as mulheres têm na agricultura também, e representar a uva e o morango como a Karina comentou, não só a FECO-UVA, como nós mesmas, né? Nós, como as produtoras de uva e morango, a gente sabe da dificuldade, sabe que não são tempos muito bons, mas que todo o trabalho vem o resultado, né? Temos uma grande safra, quanto da uva, quanto do morango. A gente tem o orgulho enorme de poder representar a FECO-UVA e que a gente possa, né, levar adiante todo o legado, a história, e que outras meninas se inspiram no nosso trio para que elas participem da festa, independente da timidez, da vergonha, que elas participem, porque é difícil, né? É difícil se dispor do nosso trabalho, da nossa família, enfim, para participar de uma festa tão voluntária, né? Sim. Então, que outras meninas se espelham em nós para participar e que, mesmo sendo agricultoras, que elas vão conseguir, sim. Maravilha. Falamos da festa, falamos um pouco de Otávio, mas eu ainda quero fazer uma pergunta para a Maísa.
você que tem esse olhar também todo cuidadoso com o distrito, como é que você percebe a importância de Otávio Rocha hoje? A gente sabe que Otávio Rocha, como eu falei no começo, tem toda a sua importância, tem o movimento da FECUVA, tem uma festa por mês, né? E aí, como é que tu enxerga a importância? O que a gente falou que o Otávio Rocha é especial, né? O que tem, assim, de especial, né? Que a gente consegue olhar, a gente olha para aquele distrito e olha com tanto carinho para Otávio Rocha. Vamos ver agora qual que vai ser a tua... Acredito que as pessoas, assim, elas têm uma forma diferente de receber também, né? De fazer o trabalho. Elas são muito acolhedoras. Então, acredito acolhedoras e também muito empenhadas no trabalho que elas realizam. Eu vejo pela minha família, ela está sempre muito envolvida em tudo que faz, nas atividades. Tem uma festa. Tudo bem, a gente vai dar um jeito de ajudar, a gente vai fazer o nosso trabalho em casa, mas a gente vai ajudar. Então, todo mundo dispõe um pouco do seu tempo para poder fazer com que as coisas aconteçam na comunidade. Eu acredito que Otávio Rocha, ela cresceu muito pelas pessoas ali, né? A comunidade, ela cresce porque todo mundo doa um pouco de si pelos outros. Então, quase como uma cooperativa, eu digo, né? Todo mundo junto por um mesmo objetivo. A comunidade, ela é muito bonita por isso, né? Porque todos olham não só para si, mas para todos. Então, ela cresce, ela se desenvolve. E eu tenho um namorado, né, que ele é de Caxias, e ele sempre me fala que ele admira muito a comunidade porque todo mundo pega junto. Legal. Ele ficou muito admirado e ele me disse isso em vários momentos. E eu fiquei muito feliz por ele ter reconhecido isso, porque eu vou lá ajudar também. Ele vem pra cá ajudar e eu vou pra lá ajudar. Sim. E é diferente lá. É diferente. Lá a gente vê que o trabalho vai se desvinculando, as pessoas vão mais cada um pra si, e aqui a gente ainda tem isso. Que a gente possa estimular, né, como as meninas disseram, incentivar as crianças, né? Por isso, um dos marcos também da comunidade, né, da festa esse ano, é um dos livros que o Maurício Reck fez, eu até vou deixar para ti. Legal. Que a gente tem como objetivo fazer como incentivo para as crianças, que vai ser distribuído nas escolas, né, meninas? Aventuras na Vindima, que procura incentivar as crianças a reconhecerem, né, a safra aqui no município, na comunidade, e também a preservarem a natureza, a respeitarem os animais, a própria natureza mesmo, né, conservarem e de forma carinhosa olharem, né, para o que a gente tem aqui, preservarem, cuidarem do que a gente tem. Acho que é muito importante, não só para nós, para todas as pessoas que moram aqui, uma forma de valorizar. Acaba sendo um projeto educacional, né, Maísa, como tu falou, porque ele é bem acessível, né, tava abrindo material, tipo, ele tem um entendimento, bem da infância, né, aqueles livrinhos que a gente lia, né, era uma manhã de vindima, né, a tão esperada época da colheita da uva, né, era uma vez, né, então tu vê que ele tem essa linguagem, ele tem essas figuras, né, de fácil entendimento, e que bom. Esse é um livro bem interessante, né? Que vai ser... Ele vai ter distribuição na festa, alguma coisa? Lançamento? Tu lembra alguma coisa, Maísa? Se ele vai ter lançamento? A gente vai distribuir nas escolas, né, meninas? Uhum. Isso. Vai ter o lançamento do livro na festa Uhum. e junto um show infantil para as crianças. A Legal. gente relembra que a festa é gratuita, né? Os únicos custos é a alimentação, então os jantares, os almoços, e os shows são todos gratuitos. Vai ser um show bem legal para as crianças. A gente convida todo mundo para que no dia 21 esteja lá participando do show e acompanhando, né? É importante para as crianças que tenham essa imagem, né? A gente espera todo mundo lá porque as crianças são o futuro, né? E a gente precisa incentivá-las, elas sempre. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta para vocês duas, bem interessante. A gente sabe que Flores da Cunha, Otávio Rocha, nossa cidade como um todo, ela teve uma geração que iniciou a FECUVA 60 anos atrás, não foi a Maísa, foi uma outra geração. Né? Eu peguei aquele gancho de antes, né? Depois veio a nossa geração, agora dando sequência, né? E o trio de vocês é um trio que exemplifica isso, né? O trio de uma nova geração que está dando sequência. E teremos outra geração logo após, né? Como é que vocês enxergam a FECUVA daqui a 60 anos?
Essa pergunta é mais difícil, né? Eu acredito que tudo começa nas crianças, né? A gente tem que incentivar as crianças a participarem, a fazerem parte desses momentos, desses eventos, e isso começa na infância, né? Eu me lembro pequena que o meu pai sempre ajudou na comunidade, lá no Travessão Carvalho, onde eu moro a vida inteira, e desde pequena ele sempre levou a gente junto nos Menagosto, nas festas, para trabalhar também. Ele fazia lá a locução, né? Ele fazia o rifão, enfim, recebia as pessoas, e eu lembro nitidamente de um dia em que ele chegou em mim e na minha irmã, a gente era muito pequenas, e ele disse: domingo na festa do Dia das Mães e Nossa Senhora de Caravaggio, vocês vão servir mesa. Aí eu e minha irmã se olhamos e dissemos: como assim? Como a gente vai servir mesa, né? Não sei. Ele: se vocês vão. E a gente foi, e desde lá a gente sempre ajudou na comunidade até hoje. Então começou de criança, né? Esse incentivo, esse olhar para ajudar a comunidade. E a gente espera incentivar sempre as crianças, né? Até a ideia do livro. Eu tenho uma sobrinha também, que ela tem 4 anos, e eu já tô plantando a sementinha nela na Fé-com-Uva, né? Eu saio de casa, ela me diz: hoje tem Fé-com-Uva? Hoje eu posso ir junto? Legal. Então, inclusive, ela sabe, decora a música da Fé-com-Uva, porque a gente tem uma música, né, que celebra os 60 anos. Então, a gente vê que se a gente continuar incentivando as crianças, a festa vai continuar. E essa é a ideia, né? Incentivar sempre as crianças, porque é as crianças que são o nosso futuro, né? Perfeito. Então, eu vejo a Fé-com-Uva de pé, sim, talvez com algumas mudanças, né? Porque o mundo vai avançando, a vida vai mudando, né? Eu vejo ela de pé, mas com algumas diferenças, né? Com as nossas crianças lá e a gente olhando e apreciando, vendo que um dia a gente fez parte e deixou esse legado. Maravilha. Tainara. E eu acho que as pessoas devem incentivar as crianças, independente de ganhar ou não ganhar, porque isso é uma evolução, né, das crianças também. Eu me vejo por mim. O tanto que eu evoluí desde o pré-concurso até agora, eu digo que não é a mesma. Uhum. Então, eu digo também para a Maísa, para a Karina, falava: olha, vocês não são a mesma pessoa que vocês são quando a gente foi coroada lá em 13 de setembro. A gente é outras pessoas evoluídas, que a gente sabe mais, a gente aprendeu, a gente quis se doar para a comunidade. Então eu digo que as crianças também, que os pais plantem essa sementinha nas crianças. Que foi assim que aconteceu com nós, né? As pessoas plantaram a sementinha e aí agora veio o resultado. Então que as crianças possam também, né, crescer com esse sonho de querer ser uma soberana, de querer ser rainha, princesa, embaixatriz, e que elas se tornem, né, quem elas realmente querem ser. Então, isso é valioso. Maravilha! E com base nessa resposta, a gente deseja que a Fé-com-Uva seja um sucesso para vocês, para nós, porque a Fé-com-Uva é uma festa de todos nós, né? Então, que ela seja... Nós temos uma programação intensa, então tem o folder, né? Quem ainda não viu, enfim, tem no site, né? Tem o Jornal Florense disponibilizou também. Então, já começa na sexta-feira, né? No dia 20, que tem a abertura da Fé-com-Uva com o Menagosto, né? Isso é bem bacana. Segue sábado e domingo e depois no segundo final de semana começa na sexta também e vai até domingo. Nos 2 domingos tem desfile, né? No primeiro domingo nós temos um desfile às 3 da tarde e no segundo final de semana às 10h30 da manhã. Às 10h30, né? Isso aí. Às 10 horas, perdão. Então, são 2 desfiles que estaremos lá, né? Fazendo a apresentação, a locução do desfile. E já agradecer à corte e à direção da Fé-com-Uva pelo convite. E parabenizar o Otávio Rocha por esse legado, né, que está dando sequência. Então agora, para finalizar, eu quero perguntar para vocês que vocês descrevam assim algumas palavras o sentimento que está se aproximando da festa, o que vocês sentem, né, de estar se aproximando aí já mais uma festa, e agradecer a vocês mesmo por terem vindo, por terem contado as histórias de vocês, por terem compartilhado. E já a gente falou bastante de família, né? Quero que vocês deixem um recadinho aí para as famílias de vocês, né? Pra gente deixar eles bem falando, porque eles provavelmente vão ouvir todo o episódio, e agora então a gente deixa a cereja do bolo, o agradecimento, assim, principalmente por vocês, né? Por eles terem passado isso junto com vocês, né? Por vocês terem construído esse legado. Vocês foram o trio, estão sendo o trio da Fé-com-Uva de 2026, junto com as famílias, né? E junto com a comunidade do Otávio Rocha. Tá liberado de chorar de novo? Tá liberado. Acho que o sentimento que define, assim, é gratidão por toda a experiência que a gente teve
desde o pré-concurso, desde antes do pré-concurso, né, que a gente se dispõe para participar e se desafiar. Então, gratidão por toda essa experiência. A gente teve uma evolução, então, várias experiências além, né, do pré-concurso, e agora também as amizades que a gente constrói, a família que a gente aumenta, a gente diz, né? Então, eu fico muito feliz, muito agradecida por tudo. E deixar o meu agradecimento para minha família também, que foi meu suporte, minha base, que sempre quando eu chego em casa eles ficam curiosos para saber como foi, qual foi a experiência, o que tem para contar, e eles estão vivendo isso comigo intensamente. Então, obrigada por tudo. Um abraço carinhoso para todos eles. Eu amo todos eles. Não tem nem como explicar. Então, meu carinho e gratidão por tudo. Isso aí. Um sentimento agora, então, faltando poucos dias para abertura, de gratidão, de amor e sentimento de missão cumprida, porque a gente deu o nosso melhor, nós estamos dando o nosso melhor, então muita gratidão e muita felicidade. A gente está muito animada para ver a festa acontecendo de fato, né? Os dias ali recebendo as pessoas, o carinho, então muito amor e muita gratidão. A minha família, eu só tenho a agradecer, não existem palavras, mais uma vez. Eu agradeço muito a eles por todo o apoio, por toda a ajuda. Se não fosse o apoio deles, a ajuda e o suporte, eu não estaria aqui. Então, eu sou eternamente grata, principalmente ao meu pai e aos meus irmãos, a minha irmã Paloma e o Christian. E a minha sobrinha também, que é a luz dos meus dias. Legal. Então, eu espero que ela se inspire em mim e que ela saiba que eu sempre vou estar aqui para ela. E para minha família também. Então, meu eterno, muito obrigada. E vamos juntos nessa caminhada que eles estão vivendo comigo. Então, eu tô aqui hoje, mas eles em casa estão pensando em mim, eu tenho certeza. Estão me mandando as melhores energias, o carinho. Então, meu eterno, muito obrigada. E vamos juntos nesse desafio. Assim seja. Como as meninas comentaram, então a palavra é gratidão, principalmente por ter nos escolhidos para representar a festa, né? Como 3 agricultoras, novamente. E dever cumprido, né? A gente deu o nosso melhor. A gente correu atrás do nosso trabalho, digo eu, né? Porque é um trabalho. E a gente que espera que as pessoas possam celebrar conosco a festa, os 60 anos, que possam vir visitar nossa festa, os desfiles. Vamos ter também um passeio de dindinho, né? Que eu acho que não foi comentado. Mas que as pessoas possam ter a experiência de colher a uva, colher o morango. Então, tem diversos gostos e para todas as pessoas também, de todas as idades. E para minha família, eu só tenho a agradecer por tudo que eles fazem por mim e que continuam fazendo. E que obrigado especialmente a minha mãe, que ela sempre viveu esse sonho comigo, realmente, sempre pronta a ajudar. E que obrigado por tudo, tudo, tudo. Eu não tenho palavras para agradecer, né? Tudo que eles fazem por nós. Maravilha. Até, complementando, os nossos pais brincam no dia que a gente foi escolhida. A gente estava tirando foto, normal, assim. E aí vieram os 3 pais, homens, né? E aí eles brincaram assim, vocês agora são rainha e princesas. Então, nós somos os princesos, eles brincaram. Então, eles se chamam de os princesos, né? Porque as 3 filhas foram escolhidas, então, legal. Né? Bem Então, legal. eles brincam com isso e até no dia seguinte da nossa escolha, a gente se ligou, né? E de vídeo, isso, e aí eles entraram assim na conversa, e aí como é que tá o princeso, como é que tá o rainho, sabe? Chegou um momento em que quem conversavam eram os pais, né? O celular tava com cada pai falando sobre a festa, princesas, lona, donada. Então a conversa virou dos pais, do trio né? A corte dos pais, dos princesos. Aquele encontro dos agricultores, quando eles começam a falar da porta, da safra, vai aí, como é que tá? E aí começa... Isso. Então ficaram os princesos. Que maravilha. Gente, parabéns mais uma vez, parabéns a vocês. Eu quero deixar um abraço super carinhoso para as embaixatrizes da FECOUVA, para também a organização, a Caroline, presidente, o pessoal do marketing, né? Quem acompanha vocês em todos os eventos. Parabéns a todos, né? Deixar um abraço carinhoso a Otávio Rocha, a todas as pessoas de lá e dizer que vai ser um festão, né? Principalmente já dá para ver pelo sorriso no rosto de vocês, pela emoção.
e certamente estamos ansiosos por mais uma FECO-UVA e que venham os próximos 60 anos, né? Então, esse foi mais um Visão de Negócios. Agradecer a você por ter nos acompanhado até aqui. Os cortes desse podcast estão disponíveis no nosso Instagram. E a gente retorna até o próximo episódio. Obrigado, Cauã, equipe técnica, o Jornal Florense, uma parceria com a Capricho Estúdio Criativo. Um forte abraço, até o próximo episódio. E a gente te encontra na FECO-UVA, a festa colonial da uva e do moranguinho ali de Otávio Rocha. Um forte abraço e até a próxima.